Yo, Geek, Suriciwa! Meus amigos, vamos lá mais uma vez para os drawings de One e Murata. Vamos que a gente vai conversar bastante aqui sobre essas questões e esses pontos trazidos para nós por esses dois autores. Mas antes de a gente comentar mais sobre esses detalhes, temos a Fubuki na capa com a mensagem do Ano da Cobra, né? Olha só, Fubuki na capa, temos ali o Ano da Cobra, temos o Saitama no fundo ali, meio que tipo tocando a musiquinha da... sei lá, podemos dizer assim que é música árabe, né, como forma ali do encanto ali da serpente, né, para encantar a serpente. A própria Fubuki tá com a marca da cobra ali com a sua roupa e a gente tem todas essas questões pra gente discutir. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses detalhes e esse reset logo depois da vinheta. Ai, One e Murata. Voltamos para a Associação de Heróis e temos um reset novamente do confronto contra o God. Bom, nós temos o Blash então reconhecendo, né, todos os membros que encontrei no subsolo estão reunidos neste lugar. Dessa forma, o Flash acaba ali agindo por conta própria, né, e consegue pegar o Blash de surpresa. Meio que eles estão discutindo ali, o Flash acaba questionando sobre o que o Blash estava fazendo naquele lugar, e assim ele vai pra cima do Blash, mas ele tenta pegar o Blash de surpresa, o que faz o personagem lhe questionar o que havia acontecido na luta contra o God. Só que, mesmo assim, o Blash consegue virar o jogo pra cima do Flash de uma velocidade extremamente alta. Ele consegue virar o jogo mais uma vez, da mesma forma como ele havia feito na saga dos monstros, o que mostra pra nós, a gente tinha uma grande discussão sobre a velocidade ali do Blash em relação à velocidade do Flash. A gente teve ali os capítulos, eles estão sofrendo redrawings, mas o que foi passado foi mensurado para nós sobre esse ponto de vista. E aqui nós temos a confirmação de que o Blash ainda continua mais rápido do que o Flash. O Blash então acaba dizendo ele está aqui apenas para o relatório da situação de como foi a batalha contra os monstros. O Blash acaba soltando uma pressão absurda no cenário, o que acaba assustando ali o City. E ele comenta de que eles não podem ou que eles devem evitar causar uma confusão ali no escritório. O Saitama até mesmo comenta que isso não está nada certo, o que faz o Flash ficar meio sem jeito pela velocidade astronômica que o Blash se locomoveu para trás dele. Assim, o Flash questiona, entendo, isso é conveniente. O Flash continua dizendo, entregue todas as informações que você tem sobre God, Flash. Mesmo que tente esconder, será inútil, não tenho intenção de escolher métodos para fazê-lo falar. Então, o Flash tenta obrigar o Blash a falar, mas parece que as coisas assim vão meio que agir por conta própria do próprio Blash, como nós já acompanhamos aqui estes capítulos. O Flash acaba dizendo ali que dessa vez é 2 contra 1 e não será fácil de escapar. O Saitama deixa ali um jogo, né, faz um jogo de braço, fala assim, não me inclua nisso aí, sem minha permissão. O Blash então começa a rir, dizendo assim, você está bastante apressado, né, você está bastante apressado no que você está comentando. E essa falta de calma, você acabou percebendo, né, por causa dessa falta de calma sua, você provavelmente percebeu a relação entre a vila, onde você cresceu, e God, o que acaba reforçando a ideia de que o Blash já estava prevendo ali que o Flash também vinha deste lugar. Então, temos a questão aqui que o Flash, ele acaba dizendo, né, de que o próprio Blash havia feito a investigação completa. E aí o Saitama fica tipo, caraca, que tá acontecendo, né? Esse cara nunca esteve calmo, sabia? Tipo, ele acaba meio que tipo assim, falando que o Flash nunca esteve calmo, que ele sempre age ali por uma forma meio que tipo assim, quando alguém tenta tirar ele do sério, o Flash acaba agindo ali por instinto. O Blash então começa a explicar de que qualquer forma ele pretendia avisá-lo. Mas fico grato por você ter vindo. Fiquem em alerta. O líder da vila ressurgiu e começou a agir novamente, né? O que o Blash acaba avisando que o Void está de volta. E é claro, né? O que está de volta, né? Se nós estamos aqui para falar sobre redrawings, é também muito importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caraca, isso nos ajuda pra caramba a fazer com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal
do Geek Brasil e assim continuar ajudando o Geek Brasil, recebendo conteúdos extras de Sakamoto Days, Kagurabashi e em breve Kingdom. Nós teremos Kingdom aqui no canal, porque Sakamoto Days está vindo, já veio o anime, vai entrar aqui mais na parte free, né, para todo mundo poder acessar as análises de Sakamoto, enquanto isso Kingdom chega para os membros do canal. Então se inscreva, se torne membro aqui para continuar fortalecendo o canal do Geek Brasil. O Sonic então está se recuperando da porrada que ele levou do Saitama e ele percebe que existem algumas pessoas em volta dele e ele pede para eles aparecerem. Assim ele consegue notar que se trata de Wind e também do Fire. O Wind acaba dizendo: você é perspicaz, hein, Sonic, da velocidade do som. E aí o Sonic fala: caraca, vocês de novo, vocês estão aqui para encher o saco de novo. E o Wind acaba respondendo: em vez de lidar com todos ao mesmo tempo, mudaremos a estratégia para derrotá-los individualmente. Mas quando eles partem para cima do Sonic, nós observamos que eles são derrotados por outros intrusos, que nós já sabemos que são os ninjas. Os ninjas acabam chamando ali os dois de idiotas, o que acaba meio que comentando de que eles haviam falado apenas para marcarem o Flash e o Sonic, não que fizessem o trabalho sozinho, não que deveriam fazer o trabalho ali de forma solitária, mas que era para eles decidirem tudo juntos de uma vez. Os ninjas então começam a se apresentarem, né, e eu não vou falar os nomes de cada um dos ninjas pela terceira vez, não. Eu já não falei pela segunda vez, agora falar cada um pela terceira vez não dá, né, não dá. Já tem pelo menos 2 vídeos que eu comento o nome de todos os ninjas, que é a análise ali da webcomic, né, da parte aqui da webcomic, quanto também a primeira edição do capítulo que a gente falou também sobre os nomes, que são um mais engraçado que o outro, né, um mais engraçado ali que o outro na apresentação. Então, nós temos aqui que a gente observa as apresentações mais bizarras e o Sonic então começa a entender que a quantidade de ninjas é muito maior do que ele havia notado, né? Que ele achava que apenas era o Wind e também ali o Fire, mas não é Fire, né? É Flame. Eu já tô ficando maluco já, mas era tanto ali o Wind quanto também o Flame, o que é fogo e chamas, né? Também, então tá tudo em casa. Mas os personagens acabam se apresentando e nós observamos eles ali dizendo: pertencem ao clã dos ninjas celestiais. Somos um time de elite formado apenas pelos ninjas celestiais, o nível mais alto da classe da Vila Ninja. O Sonic então começa a dizer que não é um blefe, todos eles são combatentes experientes e ele nunca imaginou que a vila onde laços são proibidos teria uma reunião de membros, de ex-membros, e ali os ninjas se reuniriam para um propósito, para atacar tanto o Sonic quanto também o Flash. Os ninjas então começam a dizer que desde a queda da vila, eles ajustaram as suas mentalidades. Nos reunimos secretamente e avançamos com os preparativos para um certo plano, mas o momento chegou. Aquela pessoa finalmente despertou. O lado visível e oculto do mundo serão invertidos. Então o Sonic entende que se trata dele. Essa pessoa havia acordado e nós sabemos que se trata ali do Void, né? Toda a surpresa, tipo, nossa, jura? Ele despertou. Quem é essa pessoa, né? É o Void. Assim nós observamos que o rosto do ninja se distorce e vemos a vontade de Void se manifestando nele. Isso aqui eu achei legal. Isso aqui para o Hydrawing ficou bem melhor do que tanto na primeira parte quanto também na segunda parte, essa manifestação da aura ali do Void nos demais ninjas, o que eu achei bem bacana. Os ninjas continuam dizendo que após perder a consciência na feroz batalha contra o Blast, passaram-se 15 anos na forma de estar em uma cápsula de regeneração. Eles receberam aquela pessoa como o líder deles, o que acaba tendo essa questão muito importante sobre os personagens. Então eles continuam dizendo: primeiro assassinaremos o maior inimigo, Flash da velocidade da luz. Então executaremos Blast publicamente. Os ninjas continuam dizendo que quando isso acontecer, não teremos mais inimigos com o ninjutsu esmagador. Nós, clã dos ninjas celestiais, dominaremos o mundo, né? De que agora eles cravam os alvos deles tanto ali no Blast quanto também no Flash. Só que tanto ali o Flame quanto também o Wind começam a dizer que o que eles estão pensando é algo completamente fora da casinha. Você acha que pode vencer confiando apenas na superioridade numérica? A velocidade do Flash é algo extremamente alta, é muito além da sua imaginação.
nós que cruzamos espadas com ele entendemos. Vocês também não estão ali com um treinamento forte o suficiente. É claro que você também participará do plano Sonic da velocidade do som. E assim eles acabam ali dizendo claramente todos eles serão derrotados. Mas tanto ali os ninjas acabam silenciando o Wind e também o Flame de uma vez por todas, antes que eles possam continuar a falar e desanimar os demais ninjas. Os ninjas então começam a dizer que eles ouviram ali boatos que o Sonic andou muito próximo com aquele traidor, tá falando ali do Flash, e deve conhecer uma ou duas de suas fraquezas, né? Então eles estão contando ali com a ajuda do Sonic neste combate. Chame o Flash para este lugar amanhã à noite, fique tranquilo, não vou pedir que faça isso sozinho. Nós também estaremos de prontidão se quiser viver mais. Se você quiser viver mais, você precisa agir desta forma. Aquela pessoa também virá aqui amanhã, entendeu, não é? Ou seja, eles estão enfatizando que o Void vai surgir para derrotar o Flash de uma vez por todas. Começa um flashback do Flash e do Sonic com eles na Vila Ninja. O Flash começa dizendo que ele viu aquela pessoa quando era pequeno, repousando na cápsula de recuperação nas profundezas da vila. Era impossível pensar que aquilo fosse um ser humano, e ao lado estava ali colocado um cubo, né? Um cubo de God estava ao lado desta criatura. Vemos então uma conversa bem engraçada do City, entendendo que Manako era um monstro, né? Será que essa coisa aqui não é um monstro? E aí o Saitama, não, ele é só um item de decoração. E aí o Manako fala, minha habilidade especial é iluminação indireta, né? Que ele consegue ali iluminar os locais. E assim a gente observa o Manako sendo pego, né? Tentando escapar, mas não consegue. O Flash então começa a dizer que ele tinha completamente esquecido sobre a vila que foi destruída. E por um acaso, quando ele se lembrou dessas duas coisas, isso lhe levou até God, né? De que aquele cubo que ele havia encontrado na Saga dos Monstros fez com que sua memória o levasse até aquele momento, aquela cápsula de recuperação onde o Void estava. O Flash então começa a questionar se o verdadeiro objetivo da vila não era criar servos para God. Flash então acaba dizendo que enquanto treinavam assassinos, também os testavam para verificar sua aptidão como servos de God. O Flash então acaba meio que comentando que ele não sabe o que deu de errado, mas ele fica realmente intrigado sobre a possibilidade de que Flash poderia ter se tornado um servo de God, o que pode causar calafrios. O Flash acaba dizendo que ele, né, o Void, reuniu os líderes da Vila Ninja, né, do alto escalão originário e formou ali uma organização secreta chamada de Clã dos Ninjas Celestiais. O Flash continua dizendo que logo ele também entrará em contato com o Flash, que é da mesma vila, e também com o Sonic. O que faz o Saitama questionar, o Sonic? Tipo, o Sonic, o que o Sonic tem a ver com isso, né? E o Flash fala assim, porém, peço que não interfiram de forma alguma com aquela pessoa. O que deixa o Flash realmente intrigado, né? Tipo, cara, você está tentando dizer que eu não sou páreo, que eu não devo realmente lutar? E aí o Flash, não, eu quero resolver as coisas com ele pessoalmente. Aqui é o Flash tentando resolver a situação ali com o seu companheiro, mas aqui, ó, na parte atual da história, nós ainda não temos essa informação. O Flash então fala, então faça o que você quiser, né? Até onde eu queria confirmar que você estava realmente por detrás de todos esses planos, de todas essas ideias da Vila Ninja, então você acabou encontrando pra mim essas ideias, essas pistas, e clareou um pouco mais a minha mente. Eu só queria encontrar um propósito para a minha própria vida. Agora que a Vila Ninja foi destruída, não tem interesse em mais nada. E aí o Flash sabe que o Flash está mentindo, né? Que não parece ser o caso ali das falas do Flash serem verdadeiras, porque recusar uma estrutura de cooperação seria um resquício da política da vila. O que o Flash está pensando de uma forma muito coesa em relação ao próprio Flash. Assim, o Saitama acaba questionando ali o Flash sobre o que ele era com o Sonic, o que ele era ali do Sonic, se ele era da mesma vila que o Ninja. E o Saitama fala, então é por isso que vocês agem ali no mesmo nível, né? Vocês agem dessa forma estranha. Aí então ele acaba dizendo, né? De repente você me elogia e fica grudado, né? Ou seja, o Saitama tá fazendo uma comparação, tá fazendo ali uma equiparidade, tanto do Sonic quanto também do próprio Flash, da mesma forma como ele fez da Fubuki com a Tatsumaki, o que deixou a Tatsumaki tremendamente irritada
visto que ele falou que as habilidades da Tatsumaki eram idênticas às habilidades da Fubuki. O Flash acaba falando, caraca, você tá me chamando do mesmo nível que o Sonic? Ele xinga de idiota cego, né? Tipo, para onde você está olhando, né? Como que você vai ali achar que eu sou do mesmo nível que esse cara? O Flash, ele fica irritado e se lembra da luta contra o Garou e também do BS Platinado, querendo dizer que o nível do Sonic não está nem perto do nível dele. Mas o Saitama se lembra de como seus corpos ficaram depois de receberem os seus ataques, mas sim, suas habilidades têm um pouco de distinção, mas nem tanto, né? É verdade que o Sonic se envolveu mais profundamente depois de uma porrada minha, mas aí o Flash fica irritado falando, não julgue seu professor pela forma como ele adentra pela terra, né? Não julgue ali a forma como o seu professor, né? Como o Flash querendo ser o professor do Saitama. Aí a gente então começa a observar que o Flash entende um pouco o ranking dos personagens. O Saitama, ele é mais forte que o Garou, que é mais forte que o BS Platinado e que é mais forte que o Flash. Logo, a gente entende que o Saitama é mais forte que todos esses personagens, por mais que na cabeça ali do Flash, o Saitama, ele ainda não é um herói completo, né? Um herói totalmente preparado, mesmo que ele seja mais forte que todos esses personagens. Já o Sonic, na visão do Flash, ele foi atropelado pelo Saitama, ou seja, na mente ali do herói de classe S, ele é superior ao Sonic por causa disso. O Flash então começa a pensar, dizendo assim, entendi, nesse caso é inevitável que haja um mal entendido sobre a relação de poder. O Flash, muito bem, começa a dizer ali para o Saitama, embora seja uma longa história, vou aproveitar essa oportunidade para explicar qual era a relação entre mim e também o Sonic na vila. O Saitama, não, pelo amor de Deus, vai ser longa essa história, por favor, não fala, mas aí a gente sabe, né? Todo mundo ignora o nosso careca de capa e já começa ali a contar todo o seu relacionamento com o Sonic. Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui analisar o capítulo 194 no mangá de One Punch Man, o Redrawing de One Punch Man. E a gente já começa aqui revelando pra nós os sentimentos, os verdadeiros sentimentos não são revelados. Temos mais uma vez aqui a Tatsumaki na capa de One Punch Man. Começamos então o capítulo com aquilo que parece uma narração do Flash, de que a Vila Ninja era um lugar que servia para criar assassinos e que reunia órfãos com menos de 17 anos, treinando por mais de uma década antes de mandá-los para o submundo. Eu tinha 5 anos quando meus pais me venderam e assim acabei entrando na Vila Ninja. O Flash continua sua explicação dizendo, até completarmos todo o treinamento e recebemos permissão para nos graduarmos, escapar de lá era impossível. Ainda possuo as cicatrizes das punições pelas minhas tentativas frustradas de escapar. Aqui nós temos já uma explicação que a gente já tinha ouvido falar nos últimos capítulos, né? Principalmente nas duas últimas edições dos Drawings, de que um dia na Vila Ninja durava 72 horas, de que as crianças só podiam dormir 6 horas por dia, a comida não tinha sabor nenhum e que eles passavam o dia inteiro vivendo como máquinas, que não faziam nada além de aprender técnicas de assassinato. Não podíamos demonstrar nenhuma emoção humana e aqueles que conseguiam fazer isso eram considerados os melhores alunos. Era um lugar digno de ser chamado de inferno. Vemos então um dos instrutores falando um pouco mais sobre as ideias da Vila Ninja. Não temam a dor. As lágrimas só servem para diminuir o seu campo visual. Aprendam a suprimi-las. Não consigo ouvir a resposta de vocês. E aí eles meio que tipo assim começam a dizer sim senhor e estão todos acabados, né? Ele começa a explicar sobre onde cada um deveria realmente estar, sobre os 21 membros da 44ª turma não se considerarem companheiros e que eles não podem realmente ser considerados ali como amigo. Também não há por que falar um com o outro, considerando que os outros apenas como meros parceiros de treino, ou seja, a pessoa só pode ter uma relação ali de cordialidade, né? Cordialidade também é fogo, mas é de cordialidade mediante a esse treinamento. Assim, quando se graduarem, caso encontrem-se no campo de batalha, é para um finalizar o outro mediante a esses treinamentos que eles tiveram na Vila Ninja. Baixe sua guarda agora e você será apunhalado. Ele começa a dar algumas ordens para cada um dos esquadrões e o 5º esquadrão sempre era focado nos mais fracos. Vocês ainda não se livraram de suas fraquezas emocionais,
vão treinar taijutsu por 3 horas no pântano, alternando os instrutores, mostrando algo que a gente tem um ponto sobre os personagens, sobre os ninjas que sempre ficavam para trás mediante a falta de aprimoramento técnico. Continuamos com a explicação aqui. Aqueles com notas baixas eram submetidos a treinamentos ainda mais pesados. Eles nos levavam aos nossos limites sem nos quebrar, pois para a vila nós éramos produtos valiosos. Eles não economizavam em nada no investimento de sua futura fonte de renda. Éramos mantidos vivos com drogas feitas usando métodos secretos, fazendo com que até mesmo suicídio fosse impossível. Pelo menos era isso que nos contavam. Em certo ponto adquiri o hábito de agir como se fosse uma falha. Eu fingia ser fraco de propósito para passar pelos treinamentos mais difíceis. E para deixar ainda mais forte esse vídeo, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e compartilhasse ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos pela plataforma. Gente, isso nos ajuda pra caramba a manter o canal do Geek Brasil. E é claro, você também pode se tornar membro do canal. A gente tá transitando alguns conteúdos que estão exclusivos para membros, para a galera free, e tá entrando conteúdo novo para a galera que é membro do canal. Então se torne membro, ajude o canal do Geek Brasil e nos fortaleça ainda mais pra gente começar com tudo esse ano de 2025. Já começou, janeiro já foi, nós estamos entrando agora em fevereiro pra gente fortalecer ainda mais os nossos conteúdos de animes e mangás por aqui. Vemos então mais um dia de treinamento do Flash e assim alguém chega pra conversar com ele. Ei, você tá sempre aqui no 5º Esquadrão, né? Vou te dar umas dicas de como usar lâminas. Tinha que ser o convencido ali do Sonic, né? Se não conseguir, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Meu codinome ninja é Sonic da velocidade do som. E o menino Sonic é bombado, hein? O menino Sonic aqui é bombado. O Murata não tirou ali o lápis pra colocar a força do nosso garoto. Então, os dois começam a se conectar ainda mais. Essa foi a primeira vez que falei com o Sonic, que estava na mesma turma que eu. É aí o próprio Flash se apresenta, né, como Flash. Se descobrimos que estamos conversando, estaremos encrencados. Ele continua narrando, mesmo que as notas dele o colocassem na mesma categoria de falha que eu, ele era um rebelde. Me oferecia dicas sem receber nada em troca. Já que tínhamos um físico similar naquela época, nos tornamos parceiros de treino de técnicas avançadas. Ele era o único com quem eu conseguia falar, e falar com outra pessoa me ajudou a recuperar as emoções que foram arrancadas pelo treinamento. Vemos um painel bem legal ali dos dois lutando, né? E eles estão se divertindo, tanto o Sonic quanto também o Flash se divertindo no combate. Nós observamos eles treinando juntos, né? Como membros da turma de falhas, nos davam todo tipo de missões. Na floresta habitada por bestas selvagens modificadas geneticamente, tínhamos que apagar nossa presença e sobreviver por 720 horas. Trabalhando juntos, nós conseguimos matar todas as bestas logo no primeiro dia e passamos o resto do tempo estudando. Assim, nós observamos então o Sonic contando um pouco mais sobre o seu plano para o Flash. Ele acaba dizendo assim para o Flash: você veio para cá criança, né? As memórias de sua vida fora daqui é o que faz você não perder a si mesmo. Eu, por outro lado, nasci aqui dentro e fui imediatamente forçado a viver sobre o treinamento deles. O Sonic continua dizendo: mesmo assim você deve estar se perguntando como não me tornei um robô sem emoções, né? Meus instrutores me chamam de falha, mas isso não é verdade. Eu nasci com um espírito indomável, então os esforços deles para me controlar são inúteis. O Sonic tá meio que dizendo assim que por mais que ele não tenha nascido fora da vila como o Flash, ele tem um espírito indomável, ele não consegue ser controlado por ninguém. Vou chegar na maior posição de poder aqui dentro e tomarei a vila para mim. E vou criar os órfãos que passaram pelas mesmas circunstâncias que a gente em um ambiente mais livre. E a gente começa a ver que nós temos o poder para mudar isso tudo. Mas você vai me ajudar a alcançar esse objetivo, certo, Flash? Consigo ver que seus olhos são iguais aos meus. Então o que o Sonic quer é fazer com que todas as crianças que acabam indo parar na Vila Ninja sejam criados de uma forma melhor, com um agrupamento melhor e até mesmo ali com um treinamento muito melhor. Ele quer assumir o lugar da Vila Ninja e possivelmente se tornar um Hokage. Querer se tornar ali o Hokage. Não deu muito certo pro Naruto não, viu, Sonic? É só uma dica pra você. Vemos então que vários anos se passaram. Com 16 anos, minhas habilidades incríveis tinham sido reconhecidas há muito tempo e eu era o número 1 do ranking.
e meu senso de justiça queimava cada vez mais. No dia do meu exame de graduação, então nós temos ali o exame de graduação e temos um templo, algo assim meio bizarro, meio macabro, rolando no meio dessa admissão ali do Flash como ninja. E olha só, quando o Flash ele acaba graduado, ele iria receber um cubo de God. Ele iria receber um cubo dimensional de God, o que faria com que o personagem talvez recebesse as habilidades do God. Alguém que havia sido escolhido pelo ser mais forte de One Punch Man, depois do Saitama, é claro, né? Depois do Saitama, é claro. Isso me levantou aqui uma grande questão, porque o Blash havia levantado essa possibilidade no capítulo passado, sobre o que aconteceria caso o Flash recebesse os poderes do God. E aqui nós temos a ideia de que ele quase mesmo recebeu os poderes de God. Ele só não terminou de receber porque ele eliminou todos que estavam no local. O Flash começa a dizer que ele matou todo mundo, os instrutores, os funcionários, outros membros da minha turma e qualquer outra pessoa que tinha alguma ligação com aquele lugar, assim conseguir remover o mal pela raiz, ou pelo menos era isso que ele achava. Minha feroz determinação e meu esforço incansável deram fruto naquele momento. Mas, como o Sonic estava acamado, ele não pôde ver o que eu fiz, né? A forma como a gente tem, se eu não me engano, lá no primeiro redrawing, a gente tem a ideia de que o Flash havia envenenado, meio que tinha envenenado o Sonic para ele não participar ali da graduação. E aqui a gente tem essa parte do envenenamento, mas não a ideia do envenenamento por si. A gente tem essa ideia de que ele acabou sendo envenenado, não envenenado de uma forma assim, para deixar ele num nível quase fatal, né, quase morte, mas que realmente acabou dando ali uma caganeira no personagem. Algum tempo depois, os rumores de que a Associação de Heróis foi fundada chegaram a mim, e eu comecei a usar meus poderes para trabalhar como um herói profissional. E foi nesse momento que ele acabou encontrando o Sonic como alguém fora da lei. O Sonic da velocidade o Sonic da velocidade do som, né? O Sonic da velocidade do som se perdeu em algum ponto no meio do caminho para o sonho que ele havia me contado. Talvez essa exposição repetida ao mundo exterior tenha feito com que ele não conseguisse seguir por aquele caminho. O Flash continua sua narração dizendo: assim ele foi atrás de trabalhos que precisavam de suas habilidades como um assassino. E eu não esperava que ele ainda estivesse vivo. O Flash está falando que ele não esperava que o Sonic estivesse vivo, e nós observamos aqui os dias atuais, o presente. Mas é claro, meus amigos, que toda essa conversa tá acontecendo no apartamento do Saitama, que deixa ele irritadaço, né? Porque tudo tem que acontecer no quarto do nosso careca de capo, né? Então, por que vocês estão no meu quarto? Aí o Flash começa a dizer: quando o mestre arranja tempo para contar sobre o seu passado para o seu discípulo, ele tem que ser no mínimo educado e oferecer um pouco de chá para seu mestre. Aí vem o Genos dando uma porrada na cabeça do Flash, né? Falando pra ele: ó, tá falando aí que o Saitama, que o mestre precisa de um mestre, né? Que idiotice. Então é por isso que o Sonic guarda rancor de você? Aí o Flash chama ele de desgraçado. Falando em remover o mal pela raiz, por que deixou o Sonic escapar? O resultado disso foi que ele se transformou em um assassino cruel que tentou matar o mestre Saitama várias e várias vezes. O Genos realmente tá pistola ali com as atitudes do Flash. E aí nós observamos o City falando para que o Genos não faça modificações, alterações nos dormitórios de uma forma não autorizada, né? Que ele faz a conexão direta ali com o dormitório do Saitama, mesmo vivendo ao lado, já que agora ele não está vivendo no mesmo apartamento. O Saitama fez um apartamento pequeno, escolheu um apartamento pequeno, principalmente pro Genos não encher o saco dele, mas mesmo assim ele tá lá o tempo inteiro. E aí a Manako acaba dizendo foi porque ele considera como amigo ou coisa do tipo, né? Ele tá pensando ali sobre a ideia de que o Flash pode ter ali alguns sentimentos pelo Sonic e dessa maneira acaba até ficando ali meio envergonhada, né? Ficando ali no sentido de que eles têm essa amizade um pouco mais aprofundada. Assim, então, nós temos a informação de que o Flash queria envenenar ali o Sonic. E foi fácil misturar veneno no ensopado do insonso. O Sonic deveria ficar ali à beira da morte, mas como foi a pessoa que ficou na última colocação até a graduação,
acabou enfrentando as piores situações possíveis e acabou desenvolvendo resistência o suficiente para sobreviver. Ele fez isso para mantê-lo longe do massacre. Como imaginei, o Flash não queria mesmo matá-lo, né? Como tinha a ideia que o Flash não queria mesmo matá-lo. E aí o Saitama começa a pensar sobre ensopado, né? Ali começa a dar uma mexida no estômago dele, começa a dar ali uma forma de ficar com fome. Ele começa a pensar e agir, aí tem um pouco de brócolis e cenoura sobrando na geladeira, né? Ele quer fazer ali um ensopado na forma como o Flash acabou abrindo o apetite para ele. Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos então para mais um capítulo do Redrawing de One Punch Man. Vamos para o capítulo 195 e mais uma vez ela está aqui, brilhando na nossa capa. Quando não é ela, é a irmã dela, né? Sempre o Murata esbanjando a beleza da Fubuki aqui para nós em relação aqui sobre o que esperar, sobre o que construir neste capítulo. E na descrição da capa nós temos nem olhares, nem más intenções escaparão. Não vão escapar. Continuamos a conversa ali dentro do quarto do Saitama e o Flash continua a falar, dizendo que, resumindo, na vila ele era de um nível superior ao Sonic. Só que o Saitama tá com a cabeça lá longe. Ele começa a pensar, falando ali sozinho de que precisa comprar carne bovina e cebola, pensando ainda na sopa que ele quer fazer desde o capítulo passado. E o Flash continua a comentar algumas coisas para o Blast, perguntando ali para o herói de classe S número 1 de que ele havia entendido, se ele havia entendido o que ele estava querendo dizer. Assim, o Flash diz: mande lembranças para aquela pessoa. Não sei o que ele era quando ainda era humano. Nesse momento, o Flash acaba piscando o olho, mostrando que tem uma ideia da ligação do Blast com o líder da Vila Ninja, o que chama a atenção do herói de classe S número 1. Mas o herói velocista sai do quarto e se dirige para ir embora pedindo com licença. Aqui a gente começa a entender algumas coisas bem interessantes entre o Flash e também o Blast, mostrando camadas até mesmo da conexão dos dois personagens. É nesse momento quando o Blast vai questionar algo ali para o Flash que o Genos acaba surgindo pela parede mais uma vez. O Genos acaba se apresentando, né, dizendo: eu sou o ciborgue demoníaco, ouvi falar de você pelo City, né, que ouviu falar ali do Blast pelo City. E aí o Genos acaba fazendo a carteirada, né, deixa eu falar. É muito bom, né? Se tiver algum problema, pode consultar o mestre Saitama a qualquer momento. Isso porque o Genos é o herói de classe S e o Saitama é o herói de classe A. E o Genos está recomendando o Saitama para o confronto, né? Não ele, não recomendando ele, mas sim o Saitama para o confronto ou para qualquer tipo de dúvida e questionamento que eles podem ter. O Blast fica tipo: eu vou pensar aqui, sabe? Eu vou qualquer coisa vou te avisando, qualquer coisa eu vou falando aqui. E aí o Saitama então começa a pensar sobre as ideias do que ele havia comido no seu último ensopado, né? Que ele havia comido um de carne bovina, mas então agora ele quer comer um de creme. Ele quer comer um ensopado ali de creme mediante a essas questões e dúvidas sobre o que ele deve comer. E o que você não pode ter dúvidas nesse vídeo é o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Isso nos ajuda pra caramba a fazer com que os nossos conteúdos sejam divulgados ainda mais por aqui. E é claro, você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil e assim continuar nos fortalecendo de outras formas, recebendo os conteúdos extras que nós disponibilizamos aqui para os membros. Então, se inscreve, deixa seu like e se torne membro para fortalecer ainda mais o canal do Geek Brasil. Na saída ali do quarto / apartamento do Saitama, uma secretária da associação encontra o Flash e lhe entrega uma correspondência com uma Shuriken como selo. A gente já sabe que se trata ali de uma carta vinda do Sonic. Mas essa secretária, ela tá com o intuito ali de urgência, querendo falar com o Flash pelo menos há algum tempo. Do outro lado, nós observamos a conversa do Blast com o City continuando.
O City começa a dizer que o Flash parece ter percebido algo no meio ali das revelações e da conversa entre todos. O Flash então confirma dizendo que sim, mas que não é surpreendente. Ele também disse que não queria envolvê-lo na batalha, mas acabou falando demais sobre o God. O City então acaba dizendo que ele pode ter fingido, ele poderia ter fingido que não sabia, que não realmente estava entendendo ali do assunto, mas não foi isso que ele quis fazer. Ele está sendo manipulado por God, entre as ações daquela pessoa são, na verdade, obra de God. De que, na verdade, aquela pessoa, eles estão falando aqui do Void, né? Eu não vou ficar falando aqui entre códigos, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Já é o terceiro withdraw, então eu não vou ficar aqui falando sobre códigos, mas não. Mas aqui o City tá falando sobre o Void, né? Tá comentando aqui sobre o Void, como ele está sendo manipulado ali pelo God. O City acaba dizendo que, dizendo isso, ele está tentando proteger aquela pessoa. City, para que a vingança do Flash não se volte contra ele, é isso, não é? Ou seja, de que o Flash quer realmente agir por conta própria, tentando evitar com que o Flash venha interferir no seu processo e entrar no meio do seu caminho. Os dois então continuam a conversa e o Flash começa a dizer, caso ele consiga voltar a ser humano, não quero causar confusão. Embora o Void provavelmente me repreenderia dizendo para não fazer algo tão estranho. Ele cresceu em uma organização semelhante à Vila. Após a graduação, os alunos se espalham e lutam entre si por missões e poder. O único sobrevivente da mesma escola foi o Void. Esse é o destino dos ninjas. Esse acaba sendo o destino ali dos ninjas. Vemos ali o Sonic e o Flash marcando o encontro e os demais ninjas, mas o Void se preparam finalmente para o combate, se preparam finalmente para a batalha. O City então começa a dizer que se ele não fosse tão excepcional, não teria sido nenhum suporte na sua luta, nenhum elemento chave na estratégia, ou seja, de que o Void realmente é um personagem extremamente forte e que ele acompanhava o Flash quase de igual para igual. Então nós temos finalmente a terceira silhueta do vazio do nada. A terceira silhueta aqui do vazio do nada. E aqui pela terceira vez a gente tem no redrawing, né? Nesse terceiro redrawing nós temos um pouco menos ali da revelação do rosto do personagem. O Flash então começa a dizer que agora ele finalmente apareceu, tenho que resgatá-lo das mãos de God de qualquer jeito, que ele precisa realmente tirar ali o Void das mãos do God de qualquer jeito. Enquanto ele estava escondido, não conseguimos encontrá-lo por causa da barreira especial que ele ergueu. Nem mesmo a Vila conseguiu localizá-lo por causa disso. Se ele desaparecer de novo, estaremos de mãos atadas. Essa é a última chance. O City então reconhece um prédio abandonado, né, de que ele vai surgir. Prestem atenção nessa parte, porque ele vai surgir em um prédio abandonado. E aí o Flash acaba dizendo que ele vai aparecer neste lugar. E aí ele diz que aquela pessoa também virá para cá. Ou seja, ele está falando sobre God, de que realmente vai surgir neste local. E esse prédio é o local onde o Sonic vive, né? O prédio abandonado onde o Sonic vive. Vemos o Genos e o Saitama conversando e o Cyborg está passeando com o Rover. Mano, o Rover é muito fofinho, cara. Preciso de um Funko dele pra ontem. O Genos acaba questionando ali o Saitama para onde ele vai. E o Saitama acaba dizendo, né? Tive uma ideia, vou até a casa do Sonic agora. Na minha antiga casa, algumas cartas de desafio dele chegaram. Foram enviadas para a associação e no meio de um monte de correspondências, encontrei uma delas. Ele acaba dizendo que acabou encontrando ali uma das cartas do Sonic no meio das várias correspondências que estavam da sua casa antiga para sua casa atual. O Genos então acaba questionando se o Saitama sabe onde o Sonic está escondido e o Careca de Capa acaba respondendo que ele sabe porque o endereço está escrito atrás da carta. Que ninja muito doido, cara. O endereço ali do Sonic está por causa do remetente, né, ali da carta. E o Genos fica questionando por quê? Por que que isso está realmente rolando? Por que que isso realmente está acontecendo? E o Saitama simplesmente fala assim, ó, eu preciso resolver essas questões. Eu preciso resolver essas questões porque não sei se o exército ninja ou algo assim vai surgir, já que eu já presenciei algo parecido. Então o Saitama se lembra do Cabeça de Martelo quando havia ali atacado junto do Sonic, né? Quando eles haviam sido ali unido forças para atacar o Saitama lá
atrás, lá no começo de One Punch Man. O nosso careca de capa continua dizendo que eles não têm para onde voltar, nem nada para fazer. Então acabam se juntando, causando confusão e querendo chamar a atenção. O Saitama continua dizendo: se sabemos que esse exército ninja está indo para a casa do Sonic, vou derrubar todos eles, incluindo o Sonic, e acabar com isso. Talvez assim o Sonic pare de me incomodar por aqui, pare de vir encher o meu saco. O Saitama então definitivamente está marcando ali um fato para que o Sonic não lhe atormente mais, mas tem um detalhe bem importante nessa fala do Saitama que a gente vai comentar no final do vídeo. Então fica comigo até o final porque vai ser muito importante. Vemos então o Saitama se despedindo ali do Genos, dizendo que o problema é que ele está sozinho, provavelmente, né, de que o Sonic está sozinho, então eu estou indo, né? E aí o Genos concorda com a atitude do seu mestre, se despedindo. Vamos para um local repleto ali de árvores, né, uma montanha repleta de árvores, e vemos que o Flash chega até este local. Flash então acaba dizendo que era uma carta de desafio. Ele acabou recebendo uma carta de desafio e vemos que ele se encontrou com o Sonic, está se encontrando ali com o Sonic e questiona por que aparecer com isso só agora. Por que ele está decidindo desafiá-lo apenas agora? O Sonic então acaba dizendo ali para o Flash que eu só tinha esquecido de você até nos encontrarmos ontem. Agora que penso nisso, ainda não resolvemos essa questão. Existe uma questão ali entre eles que é sobre quem é o mais forte. O Sonic então desembainha ali a sua espada e se prepara para atacar o Flash. Ele tá ali pronto para atacar o Flash, dizendo: as coisas são diferentes de quando treinávamos juntos. Lute comigo, Flash. Ele pede ali para o Flash lutar contra ele e o nosso herói de classe S acaba sorrindo através das provocações do nosso vilãozinho preferido. O Flash acaba dizendo: eu também queria deixar clara a diferença de nível entre nós, mas só por capricho eu não me importo nem um pouco com isso. Assim, os dois se preparam para entrar no combate em um duelo definitivo e o Flash, antes de lutar contra o Sonic, questiona se ele tem certeza disso. Se perder a vida que eu poupei naquela época, então o Sonic começa a rir, dizendo ali para o Flash não dizer bobagem. O Sonic então coloca ali o seu pé um pouco mais perto do chão e vemos uma habilidade que faz muito tempo que nós não acompanhamos em One Punch Man. Ele ativa o seu Ten Shadows Burial, que é o poder que o Saitama conseguiu copiar dele. De forma realmente fantástica, temos esse combate começando entre Sonic e Flash pela terceira vez. Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos aqui para o reset, o redrawing do capítulo 196 do mangá de One Punch Man. Mas antes temos uma mensagem aqui do Saitama para nós, dizendo que ele nunca vacilará. Ou melhor aqui, né? Nunca vacilarei, o que demonstra exatamente essa característica forte do nosso careca de capa. Com essa capa meio emblemática, né? Essa árvore por detrás ali, esses caracteres, essas questões realmente intrigantes, raízes ali estão cercando o nosso Saitama. O que o Wano Murata querem dizer com essa capa, eu não sei. A porradaria entre Flash e Sonic começa com o mesmo poder que o Sonic havia usado no final do capítulo passado, com o ninja usando o sepultamento das 10 sombras. A gente observa ele indo para tudo quanto é lado em uma velocidade monstruosa. A habilidade que ele havia usado contra o Saitama, né, de ir para os lados e conseguir se movimentar de forma realmente ali de uma velocidade bem interessante. Aqui ele já começa a se direcionar, né? Ele tem um direcionamento ali para todos os lugares, bem amplo, numa locomotiva em 3D bem legal. A gente então observa o Sonic conseguindo ali atacar o Flash e o Flash então conseguindo desviar de forma ali perfeita dos ataques que o Sonic pode vir contra ele, né? E possa vir jogar, atacar o personagem de forma bem precisa. Então o Sonic decide atacar o Flash e a gente observa que nessa visão o próprio Flash consegue atacar ali o Sonic e assim os dois
meio que se chocam no combate, né? Enquanto o Flash vai numa posição mais defensiva, o Sonic acaba indo numa posição mais ofensiva para conseguir bater de frente contra o seu antigo companheiro, mas mesmo assim ele não é suficiente, não tem ali a eficiência para conseguir parar o contra-ataque do Flash. Então, quando ele defende o ataque do Sonic, o Flash dá um pontapé ali no personagem, mandando ele para muito longe do lugar que o combate está acontecendo. Vemos o Sonic então dar algumas piruetas, e o que você não pode deixar de dar aqui as piruetas é no like. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Você já sabe, né? Não preciso mais contar pra você, mas você já sabe que qualquer reação, qualquer interatividade com os nossos conteúdos aqui no YouTube faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então deixa seu like, se inscreve, compartilha, se torne membro do canal para receber os conteúdos extras de Que Haja Luz. A gente lança capítulos extras toda semana de Que Haja Luz para os membros. Tem conteúdos que eu tô retornando aqui para trazer também para os membros do canal. Então chega junto, se aproxima para que a gente possa crescer ainda mais como o Geek Brasil. Saindo então das piruetas, o Sonic volta para a batalha pegando impulso para atacar o Sonic. Então ele ativa ali as suas shurikens e nós observamos ele ativando essa habilidade, chamando o seu poder de Shuriken Explosiva Investida Feroz. Ele acaba usando este poder e arremessando as shurikens para cima ali do Flash de uma forma realmente assim para atacar ele com ferocidade. Nós observamos a Shuriken se ativando ali no ar para pegar ainda mais impulsionamento e o Sonic consegue realmente acertar ali o golpe, mas o Flash ele desvia. Ele consegue executar toda a trama, mas o Flash consegue desviar dos golpes e só conseguimos ver as shurikens explodindo ao fundo. E assim que o Sonic ataca o Flash automaticamente parte ali para cima do Sonic para conseguir contra-atacar o seu antigo companheiro. Os dois acabam chocando as suas lâminas mais uma vez, num quadro que já é muito conhecido por nós, né? Já é a terceira vez que esse quadro aparece para nós nesses drawings que o Homem e o Murata estão fazendo. E assim eles colidem as suas forças ainda mais, colidem ainda os seus poderes cada vez mais para fortalecer a visão sobre os seus poderes, sobre suas habilidades. Assim, o Sonic consegue realmente criar um campo e surpreender o Flash, fazendo ele recuar, né? Porque eles estão ali disputando força, disputando poder com as espadas, só que o Sonic ele vai meio que tipo assim forçando o Flash para trás, o que acaba até mesmo criando uma expressão de susto, né? De se assustar com as habilidades que o Sonic está transmitindo ali durante a batalha. Assim, o Sonic então tenta dar um golpe final no Flash, só que o Flash consegue desviar, virando várias piruetas ali e impedindo com que o Sonic consiga ali acertar. O Flash então prepara ali os golpes, fazendo as trocas ali, meio tipo Jet Li, só que com espadas, né? Em vez de ser com aquele negócio que eu esqueci o nome, né? Que parece um... eu esqueci o nome daquilo, que meio que tipo assim tem 3 pedaços de madeira e uma corrente, né? Que você consegue fazer a Maki, ela luta usando também lá em Jujutsu Kaisen. Mas o Flash, ele não precisa disso, ele usa através das espadas, ele é diferenciado. E nós observamos então o Sonic indo pra cima do Flash, mais uma vez o Flash na ofensiva. O Sonic vai pra cima ali, começa a atacar, vai atacando e o Flash vai recuando conforme ali os ataques que o Sonic vai proporcionando contra o personagem. E assim, mais uma vez, os dois colidem com grande força para realmente marcar tudo que estava acontecendo neste capítulo, nessa disputa de força entre os dois. Nós observamos então o Flash e o Sonic disputando ainda mais espaço. Assim a gente começa a ver que o rosto, né, a figura ali do rosto do Sonic, que estava um pouco mais feliz, um pouco mais sarcástico no começo da batalha, já está levando a batalha mais a sério, né? Já está levando ali a situação de uma forma muito mais a séria. E assim nós observamos os dois colidindo, cada um com um movimento de suas pernas, em um ataque chamado de chute da lâmina de vento, né? Que os dois acabam colidindo ali os seus chutes
mostrando que estavam realmente com os seus chutes afiados e conseguindo realmente igualar a habilidade do outro, pelo menos aqui. Mas é nesse momento que o Sonic começa a novamente criar algumas imagens suas na frente ali do Flash, né? Começa a criar algumas imagens suas na frente do Flash. O Flash não sabe de onde vai vir os golpes, não sabe de onde vem o poder, e nós observamos o Sonic usando um ataque chamado Velocidade do Som, soco de golpes múltiplos. Vem soco de tudo quanto é lado, enquanto o próprio Sonic vai se desfazendo ali em miragens, vai mudando ali as formas e acertando porrada cada vez mais forte ali no Flash. A questão, meus amigos, é que o Flash não está nem levando dano. O Flash simplesmente vai defendendo os golpes do Sonic como se fosse nada. O Sonic usando ali um poder ali que poderia parecer assim o seu ultimato, né? Seria ser a última cartada, e não, o Flash simplesmente só tá assim, ó, passando a mão, tal, defendendo aqui, ali, tal, não tem muita coisa, tudo mais, na facilidade, aquecendo, tal, e não tem nenhum tipo de dificuldade para conseguir, não tem nenhum tipo de dificuldade para ele conseguir defender os golpes que o Sonic vai proporcionando contra ele. O que o Sonic fica realmente assustado ao ver que o Flash está conseguindo fazer, mas é nesse momento que o Flash então começa a falar, e quando o Flash começa a falar, quer dizer que a batalha chegou no seu máximo. Então ele diz que aquilo que o Sonic usou é uma boa técnica, e que se o oponente não fosse ele, então ele estaria numa melhor. Mas, meus amigos, é o herói de classe S, o Flash, aquele que lutou contra o Garou e também lutou contra o BS Platinado, o que leva o Sonic a realmente entender que ele estava em uma enrascada. O Sonic pensa que o Flash havia lidado com essa habilidade dele sem nenhuma dificuldade. Então o Flash acaba se preparando ali para usar o seu ataque supremo, a sua técnica suprema, e assim o Sonic reconhece o que vem por aí. Enquanto então o Flash ele fica ali se preparando para usar a sua técnica suprema, o Sonic então começa a pensar uma forma de conseguir defender este ataque. E ao mesmo tempo ele consegue falar, consegue realmente raciocinar que ele ainda não mostrou sua técnica secreta. Ele ainda não revelou sua técnica secreta. Por mais que o Flash venha a revelar sua técnica secreta, o Sonic não revelou, o que acaba sendo algo bem intrigante para mostrar que o Sonic ainda vai ficar com uma cartada aí debaixo do braço. Por que ainda? Porque enquanto o Sonic tá ali pensando na morte da bezerra, o Flash já veio ali com o chute relâmpago na cara dele. Ele nem reconheceu o que aconteceu, o que rolou. O chute veio na cara ali do Sonic e o Flash dispara vários chutes com a habilidade de chamado ali de chute relâmpago, finalizando a batalha contra o Sonic, ou pelo menos sendo ali propício para mandar o personagem para muito longe do combate. O Sonic tenta defender ali, mas mesmo assim não consegue parar. Ele é mandado ali para uma distância absurda e acaba tomando um grande dano, uma grande porrada mediante ao combate. A gente vê o rastro de destruição que acontece ali do chute do Flash para cima do Sonic, e o Flash acaba dizendo que não havia imaginado que teria que usar sua técnica suprema contra o Sonic. Não havia imaginado que deveria ali revelar sua técnica suprema contra o Sonic da forma como ele estava usando o seu chute relâmpago. Mas o Flash acaba sorrindo e acaba dizendo para o Sonic de que ele havia ficado mais forte e que agora você talvez possa comigo alguma coisa aí que o próprio Flash iria propor para o Sonic, mas como nós sabemos, um grupo de pessoas deve ter chegado bem neste momento da batalha. Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos aqui analisar o capítulo 197 do mangá de One Punch Man. E já começamos aqui na capa com a Capitã Mizuki esbanjando a sua beleza, né? Impressionante como o One e o Murata, principalmente o Murata, gostam de desenhar mulheres bonitas na capa, né? É engraçado.
Por que será, né? Por que será, né, One Murata? A gente tem aqui a descrição na capa de que eles ultrapassaram 32 milhões de cópias vendidas ali em relação aos volumes. E o volume 33 vai estar disponível a partir do dia 4 de abril. Observamos então a exata continuação do momento do capítulo passado, com o Flash sendo atacado. E agora nós percebemos que são várias armas, as sombras eram várias armas que atingem o local onde o ninja estava. E ele consegue desviar dos objetos das armas de forma até mesmo extremamente fácil. O Flash então vai pra cima ali de um galho, de uma árvore, e ele percebe que é o clã da Vila Ninja do Céu, os remanescentes que acabaram surgindo ali, que não foram mortos pelas suas mãos, mas que agora estavam ali retornando para lhe atacar. Os ninjas então começam a encarar o Flash de baixo para cima. Os ninjas então começam a questionar o que havia acontecido, onde ele havia ficado sabendo de toda a situação, como que ele havia ficado sabendo que eles eram pertencentes ali à Vila Ninja. O Sonic havia os traído. O lugar e o horário que ele definiu são diferentes do combinado. O que ele está planejando, o que o Sonic está planejando, e eles ficam realmente intrigados com o que poderia ser realizado mediante a essa entrega de informações do Sonic para o Flash. Nós então observamos ninjas comentando de que desde o começo o Sonic não era alguém confiável, mas tudo bem. Graças a isso ele pôde ver a técnica do Flash, ele pôde ver as técnicas do Flash em relação ao combate contra o Sonic. Assim, ele pede para iniciar a execução do traidor Flash da velocidade da luz. E eu também tenho um protocolo aqui pra vocês, que é o protocolo para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil. Deixa a Vila Ninja pra lá, deixa a Vila Ninja pra lá. Vem pro time do Careca de Capa, vem pro time do LP aqui. Se torne membro e fortaleça ainda mais os nossos conteúdos. Cara, você não tem noção de quanto o valor mínimo do tamanho da Tatsumaki pode nos ajudar a trazer ainda mais conteúdos de One Punch Man e outras obras também por aqui. Inclusive os membros a partir de uma sombra aqui que recebem os capítulos extras de Que Haja Luz. Então clica aqui embaixo, se torne membro e também continue reagindo aos nossos conteúdos para as nossas divulgações. Mas antes de começar a execução do Flash, o Sonic chega onde está acontecendo a confusão ali com o herói de classe S. E os ninjas começam a reagir à sua chegada, lhe chamando ali de desgraçado. E o que ele pensa que está fazendo, o que ele pensa que está realmente fazendo, o Sonic dá uma coçadinha ali na cabeça sobre estar se recuperando da porrada do golpe que havia levado ali do Flash. E os ninjas comentam que ele é o Sonic, então realmente havia os traído completamente. Esse é um questionamento ali para o Sonic sobre qual seria a sua posição e se no meio do combate ali contra o Flash ele havia os dedurado. Só que o Sonic acaba dizendo ali pra eles de que se fosse pra entregar o Flash pra vocês, eu preferiria acabar com ele pessoalmente. Estávamos quase resolvendo isso, mas vocês chegaram na pior hora possível. Esse assunto é entre mim e o Flash, vocês precisam cair fora, né? O Sonic realmente mandando a real ali para os ninjas, dizendo que é ele quem vai acabar com o Flash e que os personagens dos ninjas não tem nada a ver com essa luta, com essa disputa entre os dois. Mas meus amigos, não é só os ninjas que estão surpresos com a chegada ali do Sonic. O Flash também está bem surpreso do Sonic estar inteiro depois do seu ataque de triunfo, né? O seu ataque máximo, o seu ataque supremo no último capítulo. O Flash acaba ali dizendo ali para o Sonic sobre a questão dele ter bloqueado o seu chute relâmpago, né? Tipo assim, da proeza dele de ter bloqueado o chute relâmpago do herói de classe S. O Flash então acaba dizendo que você é melhor do que eu imaginava. Se você tivesse lutado a sério antes, talvez tivesse conseguido me acertar com um golpe. Mas o Sonic ali do lado
começa a dizer, tipo, te acertar com um golpe, não diga besteiras, né? Tipo assim, ele tá falando sobre essa questão de que eu não vou só acertar um golpe em você, eu vou acabar com a sua vida, né? De acordo com essa característica ali do Sonic. E, cara, a meta é essa, hein? A meta é ter a autoestima do Sonic. Toma porrada do Saitama 14 vezes e se levanta. Toma porrada do Flash e acredita que pode lhe derrotar, que acredita que pode realmente lhe ultrapassar. A autoestima do Sonic é a autoestima que nós devemos buscar. Se fomos atrás ali do sim e recebemos o não, podemos ir atrás da humilhação. E o Sonic é exatamente isso, e ele não se abala, mesmo sendo humilhado, ele não se abala. O Flash então acaba sorrindo, dizendo que o Sonic é um cara problemático, é um sujeito problemático, e nós observamos então a conjunção dos dois. Os ninjas então ficam irritados ali com o Sonic, com a atitude ali do Sonic de querer pegar o Flash ali para atacar, derrotar de forma individual. E aí os ninjas acabam dizendo que ele havia perdido a cabeça. No fim das contas, você também será executado. Cada um ali dos ninjas acabam se aproximando ali do Sonic, né? Acaba meio que tipo assim, se aproximando do personagem. E assim, eles dizem que cada um de nós é um ninja de elite. E há uma enorme diferença numérica. Você entende o quão inútil é resistir, não? Só que o Sonic apenas ri. Ele apenas abre ali risos para poder realmente alavancar um grande ataque contra os personagens. Ele apenas está dando risada das falas e também das falácias que os ninjas estão dirigindo para ele e também para o Flash. O Sonic e o Flash então se posicionam para lutar contra os ninjas lado a lado e vemos o Flash dizendo: vamos nos livrar dos obstáculos primeiro, e o Sonic então está ali dizendo que sim, que essa é a atitude que eles precisam tomar primeiramente. Do outro lado, chegando perto da casa do Sonic, vemos o nosso careca de capa. O Saitama então diz: não tem ninguém por aqui, será que ele também mora neste lugar abandonado? Voltamos para o campo de batalha enquanto um dos ninjas se infiltra entre o grupo e dá um soco poderoso que joga Wind e Flame contra Sonic e Flash. Nós observamos então que os dois são usados ali como escudos humanos contra o Flash e também o Sonic. Enquanto ele se defende de Wind e Flame, os ninjas vêm por trás querendo lhes atacar. Então meio que tipo assim, eles criam ali uma barreira, uma questão ali para conseguir atacar o Flash e o Sonic quando os dois estão se defendendo dos dois ninjas que foram jogados ali contra eles, e dessa forma criaram uma abertura para os finalizar. E o Flame começa a pensar, né, tipo assim, eu não vou ser derrotado dessa forma, né, a gente não vai ser cortados juntos dessa maneira. E o Wind também começa a falar: não será tão fácil assim nos derrotar. E os dois começam a pensar: quem se aproximar primeiro será picado em pedaços. Mas, meus amigos, enquanto eles estão se preparando ali para tentar se defender, o Flash simplesmente age numa velocidade absurda e derrota os dois em um instante. Nem mesmo o Sonic consegue acompanhar a sua velocidade. Os ninjas então ficam meio que surpresos ali com o ataque veloz do Flash, e ao mesmo tempo a gente começa a ver que eles tentam usar as suas habilidades, os seus poderes à distância, porque se eles se aproximarem do Flash, serão derrotados facilmente. E um dos ninjas tem até o poder ali o poder não, né? Mas o traje da Ladybug, né? Se vocês acompanham esses desenhos infantis, vão saber exatamente do que eu estou falando. Mas não tem como não lembrar aqui do traje da Ladybug. Eu acho que o Murata fez de propósito. O Sonic então e o Flash sentam ali a voadora neles, mandando-os para trás, né? Meio tipo assim, quase os nocauteando. E assim o Sonic até mesmo acaba estranhando as atitudes ali do Flash e questionando ali por que ele não havia matado o Flame e também o Wind. O Flash acaba dizendo: na Associação dos Monstros houve casos de monstros voltando a serem humanos. O Flash então acaba dizendo: eles podem se tornar um material de pesquisa para reverter a
transformação de monstros. O Sonic então acaba olhando ali para os dois que ficaram para trás, meio que debochando deles e diz: então tá bom, que bom pra vocês, cobaias veteranas. Ou tipo, seria como cobaia senpai. Cobaia senpai, né? Seria algo mais ou menos desse jeito. Claro, o Fire e o Wind ficam realmente ali irritados por serem tratados como cobaias. E o capítulo chega ao seu fim, numa forma realmente bem construtiva do combate e da batalha. Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos então aqui conversar sobre o capítulo 198 no mangá de One Punch Man, ainda com os drawings, mas agora com o Tatsumaki aqui na capa, trazendo pra nós a informação de que a terceira temporada do anime começa a ser transmitida em outubro de 2025. Tá um caos! Tá um caos essa produção dessa terceira temporada. A gente não tem nem diretor confirmado ainda para essa terceira temporada de One Punch Man. E a situação vai ficando um pouco complexa. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que nos espera para essa adaptação que estreia em outubro ainda deste ano. O capítulo então começa com o Flash recebendo um ataque de um dos ninjas chamado de Punho Quebrador de Aço, né? O que faz a sua espada se estilhaçar, quebrar ali como se fosse feito de vidro. A gente observa a espada do Flash sendo completamente destruída e o Flash dizendo: não tem como substituir a Chuntatsumaru, aqui é o nome ali da sua espada. Sonic então pede para o Flash sair da frente, e aí um dos ninjas acaba dizendo que, nossa, ele ficou imprudente, né? Como que ele ficou imprudente de uma hora para outra? E aí ele diz: não pode ser, a 44ª geração é superficial demais. Mas é nesse momento que o Sonic acaba ativando a sua habilidade especial, deixando todos confusos ali sobre os seus poderes, da forma como ninguém havia entendido sobre como a sua capacidade física poderia funcionar até agora. Só que o que faz todos que estavam reagindo, todos que estão assistindo, ficar ainda mais confusos sobre os poderes do personagem. Até mesmo ali o Flash começa a olhar e falar: nossa, 20, 30? Nossa, tipo, mas ainda tem muito mais, ainda tem muito mais. E assim, até mesmo os ninjas ficam confusos. E o Flash acaba ficando ainda mais chocado com a quantidade de duplicatas do Sonic. O que o nosso personagem, o que o nosso anti-herói ninja é capaz de fazer, o que ele andou aprendendo com o nosso careca de capa. E não é só o Sonic que tem avançado ainda mais através dos seus conhecimentos. Vocês também podem ajudar o canal do Geek Brasil deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos vídeos através das redes sociais. Você fazendo isso, reagindo aos nossos conteúdos, faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil e fazer parte do Clubinho da Janta do Saitama. O Clubinho da Janta do Saitama, para realmente fortalecer e engatilhar ainda mais os nossos conteúdos aqui no YouTube. Então clica aqui embaixo, se torne membro, deixa seu like ou se inscreva para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos aqui do canal. O ninja então acaba atacando o Sonic consegue desviar e aí eles começam a dizer que tudo isso não se passa nada mais, nada menos do que puro malabarismo de rua, né? De que os golpes, as habilidades do Sonic não se passa ali de malabarismo. O Sonic começa a dizer que achou que conseguiria lançar alguns pelos ares com a onda de choque como ele, mas acabou sendo só uma corrida lateral repetitiva mesmo, que ele acaba deixando de uma forma comparativa, né, de que ele começa a falar que, tipo, caramba, se eu tivesse a mesma força que o Saitama, provavelmente todos iriam ali, tipo, sendo nocauteados, só que ele só consegue correr pela lateral. Ele tentou replicar a mesma coisa que o Saitama fez, só que o Sonic não tem a mesma força e por isso que deu tudo errado. O Flash então acaba questionando o que o Sonic está fazendo e assim ele fica, nossa, tipo, mas clones para confundir ali os seus oponentes, né, múltiplos oponentes, e aí o Sonic acaba dizendo pelo menos agradeça. Neste intuito o Sonic revela que acabou roubando uma das espadas, pegando ali uma das espadas dos seus oponentes e jogando para o Flash. Dessa maneira o Flash fica surpreso ali pela forma que o Sonic conseguiu roubar a espada e agora começou a entender como o Sonic sobreviveu, havia sobrevivido até agora, já que ele era um batedor de carteira de mão cheia.
havia conseguido roubar ali de uma forma realmente de ficar ali intrigado sobre essas capacidades do Sonic. O Sonic então começa a ficar irritado um pouco ali com o Flash, dizendo: esse cara, será que eu apunhalo ele pelas costas ali na confusão? Enquanto nós observamos o ninja que havia sido furtado ali pelo Sonic ficar realmente irritado, dizendo ali sobre sua espada e que ele vai querer ela de volta e com juros. Observamos então ali os ninjas dizendo para o Flash e pro Sonic de que sua vida miserável foi igual a de um ladrãozinho qualquer. Vocês vão morrer sem sequer entender nosso plano e sem conhecer a verdadeira liberdade. O Flash então acaba dizendo: compreensão? Essa é uma compreensão desnecessária. Ideologias de um perdedor que não conseguiu seu lugar na sociedade real e escolheu continuar servindo a vila não significam nada. E aí os ninjas ficam irritados ali com o Flash lhe chamando de desgraçado. O Flash então começa a se lembrar das falas do Sonic para ele quando eles eram pequenos. O Flash realmente começa a dizer que o que tem valor é, e assim a gente observa que é o poder de viver sua própria vida em liberdade. O poder de se viver livre, o poder de viver livremente. Esta é a questão que o Flash carrega dentro de si sobre o que é realmente o valor para se viver. Qual é o valor realmente para se viver, que é ter a liberdade. Aí aparece Nika ali, né? Parece Nika de um lado ou Eren do outro, né? Depende aí qual a sua perspectiva de liberdade, né? Dá pra fazer aquele mural, né? Em questão de liberdade, de qual lado você está, né? Aí tá o Luffy e o Eren, né? Nessa margenzinha, daria realmente ali um bom meme sobre o que você acha sobre liberdade. Observamos então o Sonic levando uma porrada dos ninjas e ele é mandado para trás com tudo, mas então ele se recupera. Ele já reage rapidamente, dizendo ali sobre que essas porradas, esses golpes não são nada, né? De que ele acaba dizendo que isso é apenas um empurrão leve e que isso não havia funcionado de forma nenhuma com ele. O que ele acaba reagindo, dando uma bica ali na cara dos ninjas. E ele fala, né, de que isso é um empurrão leve em relação ao golpe, aos socos que aquele cara já lhe deu. O que mais uma vez ele traz pra cena aqui, que o Saitama realmente tem deixado ele de forma afiada, né? Tipo, cara, ele realmente tá fissurado do Saitama e da forma como o Saitama pode proporcionar grandes combates. E até mesmo durante esses 14 confrontos, o Sonic continuou evoluindo toda vez que foi derrotado pelo nosso careca de capa. O Flash então começa a ter ali um certo tipo de analogia em sua mente, dizendo o seguinte: desde então aperfeiçoei minhas habilidades e ganhei força. Até agora, as técnicas dos ninjas celestiais são como brincadeiras de criança para mim. Flash então acaba se lembrando da fala do Sonic novamente, dizendo que eles precisam viver livremente, e ele questiona onde que está isso. Flash desvia de vários ataques e questiona os ideais do Sonic, se isso não é uma ilusão, se aquilo que eles pensaram quando eles eram mais novos, se tudo isso não era uma ilusão que estava realmente sendo reforçado na mente deles. E assim, os dois partem para cima de uma vez contra os ninjas. O Flash então acaba dizendo que eles, por terem passado tempo demais presos em um ambiente restritivo, cada um deles não conseguiu alcançar a verdadeira imagem da liberdade, e que eles estão presos diretamente àquele fundador da Vila Ninja. Eles estão presos ao Void. E assim, neste momento chega o Blast e para o ataque de todos. Tanto ali a espada do Flash, quanto também a espada dos ninjas inimigos. O Blast então começa a dizer que não há necessidade de derramar sangue à toa. E assim os ninjas começam a questionar quem ele era, de onde ele havia surgido. Hoje no Globo Repórter, o que faz o Flash ficar assustado por presenciar a chegada do herói número 1 de classe S, chamando-o de Blast. Todos os ninjas ficam assustados com o aparecimento ali do herói, e até mesmo o Sonic fica assustado com a chegada do Blast. Os ninjas começam a questionar, dizendo: esse cara, mas ele não estava desaparecido, por que ele está aqui neste momento? Mas mesmo assim, os ninjas decidem atacar o Blast. Os ninjas então começam a dizer
que ele veio ali, ele chegou até aquele lugar apenas para entregar a sua cabeça. Eles se aproximam ali do Blast e quando vão dar o ataque fatal, é claro, né, meus amigos? É claro que o Blast cria vários portais e derrota todos eles com apenas um soco, dizendo: calma aí, vou imitar aqui o Gather, calma aí. Acho que senão, nem se eu conseguir ali, nem se eu tentar em 10 anos imitar o vozão aqui do Gather, eu vou conseguir, né? Não dá, não tem jeito. Mas ele chega e fala ali pros caras: calma aí, meu amigo, chega, parou. Chega nessa batalha e ele nocauteia todos os ninjas de forma realmente magistral. Enfia ali as mãos nos buracos, nos portais, no buraco de minhoca. Sai mão, braço do Blast por tudo quanto é lado e gera um caos absoluto de forma realmente maravilhosa, como somente o Blast consegue fazer. O Sonic e o Flash estão surpresos ali com a chegada, né, da forma como o Blast conseguiu derrotar todos com apenas um golpe. E o Sonic acaba se aproximando dizendo: ah, já tava quase tudo resolvido, né? Essa interferência foi desnecessária. Tipo, a gente já tava conseguindo resolver toda a situação, por que que você teve que intervir? E aí o Flash sempre vai mais na lata, né? Questiona por que que você está aqui, por que que você chegou neste exato lugar. Aí o Blast então avisa que o Rover lhe ajudou a chegar até ali por causa da carta que ele havia recebido, né? A carta que ele havia recebido e tudo mais. Então o Rover acabou meio que conduzindo, ou a carta que havia ficado pra trás, ele meio que tipo assim pegou a carta e mostrou pro Rover, e o Rover acabou cheirando e levando ele até o lugar onde estava acontecendo o combate. Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui comentar o capítulo 199 do mangá de One Punch Man. E o capítulo começa com a capa com o nosso careca em cima de um poste, encarando, olhando ali o horizonte, meio que tipo assim observando qual é o seu próximo desafio. Na capa podemos ver os dizeres: o que será que se reflete nos olhos que encaram o horizonte? E é claro, uma propaganda sobre o volume 33, que nós já cobrimos tudo aqui no canal, inclusive um capítulo extra que a gente lançou aqui no Geek Brasil, focado no Drive Night. Se vocês não assistiram, vão assistir, porque é só vocês voltarem alguns vídeos para trás. E ao mesmo tempo cobrimos todas as partes extras, os redrawings do combate de Saitama versus o Garou, os novos desenhos que foram replicados ali da batalha dos dois personagens. Os ninjas tombados no chão, os derrotados por Blast no capítulo passado, ainda sussurram palavras carregadas de ameaça. Mesmo em sua derrota, afirmam que não há para onde seus inimigos fugirem. Revelam que há 15 anos, uma figura conhecida apenas como aquela pessoa foi gravemente ferida por Blast, mas ressuscitou recentemente, passando por um aprimoramento físico ainda mais brutal. De repente, uma aura colossal e opressora surge no topo de um prédio, próximo daquilo que se parece com um esconderijo, a residência do Sonic. Os ninjas, mesmo prostrados, continuam o seu relato sombrio, dizendo que aquela pessoa foi o ninja mais forte da história, um assassino lendário que no passado reinou absoluto no submundo. Ele dominava o mundo pelas sombras, sendo responsável por centenas de milhares de mortes, incluindo figuras históricas de grande importância que foram eliminados sob o seu comando. Finalmente, vemos o rosto de aquela pessoa, que é revelada. Mesmo diante da derrota, os ninjas mantêm ali sua lealdade, afirmando que aquela pessoa os espera em seu esconderijo, aguardando que levem consigo a cabeça dos adversários. Em um aviso final e sombrio, declaram: se quiserem ir, que vão, mas logo perceberão que teria sido melhor morrer ali mesmo pelas mãos deles. Mas antes de você ir, você precisa deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também compartilhá-lo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube entregue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode fazer parte do grupinho da janta do Saitama. Vem fazer parte do nosso Discord, do nosso WhatsApp, exclusivo para os membros aqui do canal. Clicando aqui embaixo, se tornar membro do tamanho da Tatsumaki, você pode nos ajudar a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Então, se torne membro aqui do canal do Geek Brasil.
O Flash então começa a falar que tipo, assim, sabe? Meio constrangido, ele olha pra cima, olha pra baixo, falando assim, olha, eu tenho algo importante pra mostrar pra todos vocês. E assim ele usa o seu poder de teleporte para teletransportar os ninjas derrotados juntamente com o Flash e também o Sonic para o local onde aquela pessoa deveria estar. Contudo, ao chegarem no local, descobrem que a aura ameaçadora já havia desaparecido, que a aura ameaçadora havia sumido. No local, então, o chão o chão exibe um buraco em forma de um corpo, indicando um confronto recente. Surpreendentemente, Saitama, que conversa ali casualmente, fazendo um carinho ali no Rover ao lado, parece ser o responsável pelo estado de aquela pessoa, tendo o nocauteado com apenas um golpe. Quando eles chegam até o local, eles começam ali a se surpreender sobre tudo que está acontecendo. O Saitama cumprimenta o Flash e lhe elogia por sua rapidez. Sonic e o Flash, ao verem o Saitama ali, expressam as suas surpresas, enquanto os ninjas olham confusos para o buraco que está no chão, questionando se aquilo realmente representava o destino de aquela pessoa, se ali realmente já estava aquela pessoa. O Flash então começa a explicar toda a situação confusa, ainda visivelmente incrédulo sobre o que acabou meio que percebendo. Ele revela que já havia ido ao local antes de interromper a luta entre os ninjas Flash e Sonic, e que quando chegou, Saitama já havia derrotado aquela pessoa. Flash, curioso, acaba se aproximando ali um pouco do buraco, meio que tipo assim, alarmado, e o Saitama também se aproxima, e ele questiona o Saitama se ele havia matado aquela pessoa. O Saitama, então um pouco confuso com as palavras do Flash, acaba respondendo que acredita que ele não esteja morto. O Saitama começa a dizer que quando chegou na casa do Sonic, ele fala que aquela pessoa o atacou subitamente e nós podemos ver que se trata de um ataque com duas espadas, né? A gente não sabe os poderes, se eu não estiver errado, né? Se eu não estiver enganado, a gente não sabe quais são os poderes ainda, mas são espadas extremamente poderosas, mas não sei se são espadas que cortam ali dimensões mais. Mas o fato é que ele o atacou o nosso careca de capa e o Saitama simplesmente respondeu o ataque. No entanto, mesmo com um ataque tão direto, o Void foi facilmente derrotado por Saitama da forma eficaz, como só o nosso careca de capa consegue fazer. Sonic e Flash ficam realmente assim intrigados pelo Saitama ter conseguido derrotar o Void. Os ninjas, eles meio que se entreolham, né? Eles começam a olhar assim uns para os outros e disparam de rir, descrentes das palavras do Saitama. Eles o acusam de tentar enganá-los com sua história. Mas, de repente, toda a fisionomia deles muda ali para atacar. Rapidamente, a atmosfera muda e os ninjas assumem uma expressão feroz, atacando o Saitama todos de uma vez, enquanto gritam que ele é irritante. Eles proclamam que, enquanto os membros do clã Ninja Celestial estiverem vivos, não permitirão que alguém zombe daquela pessoa. No entanto, o Saitama os derrota. O Saitama os derrota de uma forma inacreditável. A tentativa do ataque deles é inútil. Ele os derrota com apenas um único e poderoso soco. A força do golpe é tamanha que deixa Blast, Sonic e Flash ainda mais surpresos, com Sonic observando que agora os ninjas estavam com os olhos revirados, um sinal de que finalmente foram nocauteados, pelo menos por enquanto. Confuso com a facilidade da vitória, o Saitama questiona se aqueles realmente eram os ninjas. O Flash confirma, mas questiona o que o Saitama quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Com essa palavra mesmo? O Saitama então explica que foi atacado sem motivos, ao que Flash responde que não deve ser comparado com tais indivíduos. A discussão continua e Sonic, irritado,
pergunta a Saitama por que ele está em seu esconderijo. O Saitama, então, um tanto perplexo, menciona que após ouvir a conversa, achou melhor que Blast pudesse intervir. Sonic, no entanto, esclarece que sua pergunta era o motivo do Saitama estar em seu esconderijo especificamente. Ao que Saitama responde mostrando várias cartas que o Sonic havia enviado para ele com o seu endereço, indicando que foi mesmo o Sonic quem o chamou, o que faz até mesmo o Sonic ficar ali meio constrangido, falando assim que ele havia lhe esquecido dessa quantidade de carta que ele havia mandado para o nosso careca de capa. Enquanto essa discussão ocorre, os ninjas começam a recuperar a consciência, confusos sobre quem é o careca que os derrotou. O Sonic, percebendo a persistência dos ninjas, comenta ali sobre a resistência deles. De repente, as coisas começam a mudar. Uma fenda misteriosa começa a se formar no céu, assemelhando-se a uma garganta aberta. O Saitama então observa que algo incomum está acontecendo com o céu e expressa assim a sua surpresa. Blast, alarmado, olha para o céu e comenta que a situação agora é preocupante. Neste momento, na fenda, surgem dois monstros gigantescos. Um assemelha-se a um tigre de bengala e o outro a uma tartaruga colossal. O Saitama, impressionado, compara o tamanho deles com o cachorro gigantesco que ele havia visto anteriormente no subsolo da Associação de Heróis. Que ele achava literalmente que era o cachorro ali do subsolo da Associação de Heróis. Os ninjas, ainda se recuperando e perplexo com os eventos, questionam o que era aquilo, especulando se eram monstros chegando naquele ambiente. O Blast, ainda mais preocupado, lamenta ter se afastado demais do seu posto de vigilância. Ele lamenta que agora a situação havia saído do seu controle, ele havia ficado tempo fora demais ali da sua guarda e dessa forma monstros começaram a chegar rasgando a fenda dimensional. Pelo menos é o que conseguimos enxergar de toda essa situação. O Saitama, então confuso ali com a aparição dos monstros, pergunta se eles estão procurando por comida. Enquanto isso, Rover ataca os monstros com uma rajada de raio, o que desperta a curiosidade de Saitama sobre o poder do seu próprio cachorro. Essa cena é bem engraçada porque quando eles estão prestes a atacar, né, eles estão furiosos, o Rover acaba chamando a atenção deles, né? Você tá a perceber que tem uns detalhezinhos tanto aqui na parte esquerda do quadro quanto também da parte direita, e eles percebem que o Rover está ali, e assim que o Rover nota que eles o notaram, então ele acaba disparando a rajada. Só que também tem a cara do Saitama que é muito engraçada, porque tipo assim, ele olha pro cachorro dele e fala, caramba, da onde que ele tirou esse poder? Da onde que ele tirou essa habilidade? Dessa forma, os monstros também revidam o ataque, né, o ataque ali do Rover, lançando suas próprias rajadas de raios contra o ataque ali do nosso cachorrão. Quando as rajadas colidem, gera uma explosão massiva que pulveriza toda a cidade. No final, pelo que parece, antes da explosão, Saitama, Flash, Sonic e Rover são teletransportados por Blast para um outro local seguro, escapando da destruição causada ali pela explosão. 1h30 de conteúdo sobre a Vila Ninja para você ficar em dia para o próximo capítulo de One Punch Man. Deu puta trabalho fazer essa compilação dos capítulos de One Punch Man, mas estamos aqui. Foi ali uma saga que é para ser esquecida, né? Pelo menos até a gente ter a organização dessa saga em volume físico no mangá, para ter de uma forma definitiva. Mas por enquanto temos essa colocação de forma para fechar essa saga, colocar ali a tumba e deixar pra lá. Deixar pra lá. Provavelmente a gente vai ter alguns plots que vai fechar um pouquinho ali esses termos. Temos ali a conexão do Rover contra esses monstros dimensionais, que tanto ali o Rover quanto também esses monstros têm habilidades e poderes bem semelhantes. Temos essa parada do Blast ter ficado muito tempo fora e ao mesmo tempo esses monstros aparecerem para justificar o desaparecimento, e ainda existe o plot das espadas, mas
resumidamente para você ficar por dentro dos próximos capítulos de One Punch Man, sem ficar perdido sobre o que aconteceu, o que é canon, o que não é mais canon, o que foi descanonizado, o que tá valendo. Agora tudo, pelo menos até então, tudo que tá nesse vídeo é validado para você poder acompanhar e entender mais sobre o plot. A gente começa na luta do Flash contra o Saitama, assiste todo esse conteúdo e aí sim a gente começa os próximos capítulos com conteúdos inéditos sobre One Punch Man, como definitivamente o ano passado inteiro foi meio que descartado, mas agora, de forma definitiva, o ano de 2025 para One Punch Man começa.